Olá, muito boa tarde. Hoje a Igreja assinala o Dia Mundial do Doente e no Santuário de Fátima assinalou-se o Jubileu dos Doentes e Profissionais de Saúde, uma iniciativa que juntou a Comissão Nacional da Pastoral da Saúde da Conferência Episcopal Portuguesa para assinalar este dia no ambiente mariano que caracteriza Fátima. É um tema que vamos analisar com André Pereira logo após os temas da atualidade. Hoje, com destaque para a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Diante dos 30.000 participantes no Jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança, vindos de uma centena de países, o Papa Francisco lembrou o grito dos povos que pedem a paz e citou os nomes. Rezemos pela martirizada Ucrânia, pela Palestina, Israel, em Myanmar, em todo o Médio Oriente, no Kivu, na República Democrática do Congo e também no Sudão, que as armas sejam silenciadas em todo o mundo e que o grito dos povos pela paz seja ouvido, disse no final da missa que presidiu na Praça de São Pedro. Francisco saudou todos os militares do mundo, afirmando que aqueles que exercem a sua profissão nas fileiras do Exército, ao serviço da pátria, devem considerar-se também servidores da segurança e da liberdade dos seus povos. Este serviço armado, diz o Papa, deve ser exercido apenas para fins de legítima defesa, nunca para impor o domínio sobre outras nações e observando sempre as convenções internacionais sobre conflitos e, antes de tudo, com sagrado respeito pela vida e a criação, indicou na homilia, cuja leitura, em virtude de dificuldades respiratórias, confiaria ao mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli. Nesta Eucaristia jubilar, Francisco lembrou ainda o papel dos capelães, realçando que os mesmos não servem, como por vezes infelizmente aconteceu na história, para abençoar atos perversos de guerra. Eles, diz o Papa, estão no meio de vós como a presença de Cristo, que quer acompanhar-vos, oferecer-vos uma escuta e uma proximidade, encorajar-vos a fazerem-se ao mar e apoiar-vos na missão que desempenhais todos os dias como apoio moral e espiritual. Também eles fazem o caminho convosco, disse o Papa Francisco. Nesta homilia sustentou também que o objetivo do serviço das forças militares e policiais é promover a vida, salvar a vida e defender sempre a vida. Nestes dias, diversas delegações militares realizaram a sua peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro, percorrendo o corredor criado para este efeito ao longo da Via della Conciliazione. Na quarta-feira, a habitual audiência geral voltou a concentrar os peregrinos na Aula Paulo VI para um encontro com o Papa, que recordou os países que estão a sofrer com a guerra e as suas consequências para as pessoas, deixando um pedido de oração. La martoriata Ucraina, Israele, Giordania, tanti paesi che stanno soffrendo lì. Ricordiamo gli sfollati della Palestina e preghiamo per loro. Nas saudações aos fiéis e peregrinos presentes na audiência geral, ao dirigir-se aos de língua polaca, Francisco encorajou-os a rezar pelos sacerdotes e pelas pessoas consagradas que desempenham o seu ministério nos países pobres e devastados pela guerra, especialmente na Ucrânia, no Médio Oriente e na República Democrática do Congo. Em Abu Dhabi, o memorial do fundador acolheu a cerimónia de entrega do prémio alusivo ao documento sobre a fraternidade humana.
assinado pelo Papa e o grão-imã de Altaieb em 4 de fevereiro de 2019. Numa mensagem em vídeo, Francisco recordou o caminho como irmãos, na consciência de que, respeitando as nossas diferentes culturas e tradições, devemos construir a fraternidade como barreira ao ódio, à violência e à injustiça. O Papa espera também que os premiados desta edição sejam um incentivo para que outros tomem iniciativas que nasçam da colaboração fecunda entre pessoas de diferentes religiões ao serviço de toda a humanidade. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Coimbra aposta na formação dos leigos e na revitalização dos ministérios para maior dinamismo pastoral. Uma igreja mais ministerial, sinal de esperança. O nome enquadrava a formação que teve lugar no Seminário Maior de Coimbra para capacitar e estimular os leigos a assumirem uma maior concretização do seu batismo através dos ministérios. Numa igreja onde os ministérios ordenados ocupam ainda uma prevalência no trabalho pastoral, começam a surgir outras formas de servir a igreja. Tem vindo a desenvolver ao longo dos tempos muitos ministérios, concretamente da animação das comunidades, da orientação das celebrações dominicais na ausência de presbítero, dentro da área da catequese, dos leitores, dos acólitos, da ação social e caritativa. Temos vindo a desenvolver, de facto, muitos ministérios, mesmo que até ao presente nem sempre tenham essa estabilidade que faz parte integrante do Ministério enquanto instituído. Mas, de facto, estamos a dar também esse passo. O documento ainda recente do Papa Francisco a abrir e incentivar os ministérios de leitor, acólito e catequista à universalidade dos cristãos e as normas divulgadas pela Conferência Episcopal Portuguesa, onde se incentiva e define as condições para que estes ministérios possam acontecer, são atitudes que têm vindo a relançar a atualidade do exercício dos ministérios nas comunidades. Nós, na Diocese, também fizemos um estudo, um trabalho que deu origem a um pequenino documento orientador para o desenvolvimento dos ministérios instituídos na nossa Diocese de Coimbra e também para os serviços que são tão necessários para a vida das comunidades cristãs. Portanto, esta jornada procura ser um momento de dar a conhecer, de incentivar, de clarificar, dentro do contexto daquilo que temos vindo a fazer no âmbito da Igreja e da nossa Diocese de Coimbra. O padre Nuno Santos, que foi um dos oradores nesta formação, sublinha a importância dos leigos num momento em que a Igreja enfrenta novos desafios. Enquadrados no contexto da esperança, é de facto olhar para o laicado como um lugar de esperança, e todos os ministérios, todos os serviços são claramente um sinal muito positivo daquela que é a participação batismal na Igreja. Sem os leigos a Igreja não cumpria a sua missão e não era o que é. Portanto, a Igreja não é apenas dos padres, dos bispos ou dos diáconos, apesar de terem uma função muito importante e significativa na comunidade, mas é uma pertença alargada onde cada um pode, a partir do seu batismo, encontrar um lugar também para um serviço e para um ministério. E é disso que falamos, é de tantos homens e mulheres que dão do seu tempo, da sua generosidade em muitos serviços e ministérios na Igreja. Isso é um grande sinal de esperança. Para o reitor do Seminário Maior de Coimbra, existem alguns desafios que dificultam hoje a adesão dos leigos a estes ministérios. Desde logo, a disponibilidade, a dificuldade do compromisso e da fidelidade e o obstáculo de encontrar elementos mais jovens para esta missão. Mas o responsável destaca a urgência de avançar por caminhos novos, como é o caso de um maior envolvimento das mulheres na Igreja. Uma igreja de futuro será claramente uma igreja em que o papel das mulheres e dos leigos em geral, mas das mulheres em particular, tem que ser mais relevante, mais significativo, mais da liderança, mais até
de coordenação de alguns dos projetos, e um quinto elemento, eu diria que é um grande desafio, é que haja não uma clericalização da Igreja nos próximos tempos, mas haja, também não diria uma democratização, não é este o sentido, mas haja uma noção ministerial, que cada batizado sinta que tem um papel, que a Igreja lhe pertence, tem uma missão e ele tem nesse lugar, pelo seu próprio batismo, uma missão para o mundo. A necessidade de maior relevância e participação das mulheres na ação da Igreja foi também um tema sublinhado na intervenção do padre Tiago Freitas. Acho que é justo, é necessário que elas tenham uma presença efetiva na comunidade cristã, não só exortativa, mas que de facto possam ocupar esse lugar, e o Papa tem sido um grande impulsionador desta realidade, permitindo que agora que uma mulher leiga possa estar à frente de um dicastério, com todas as competências e autoridade que lhes são confiadas pelo Papa Francisco, e isso penso que pode ser interpretado para todos nós como um grande sinal de esperança para uma igreja diferente que queremos para o futuro. Este sacerdote da Arquidiocese de Braga lembrou também a importância da formação para capacitar o exercício destes ministérios. O exercício dos ministérios implica grandes responsabilidades. Tem um compromisso, pelo menos durante algum tempo, que deve ser assumido. E quando é uma obrigação dos leigos de se formarem, mas também é uma obrigação de quem pede a alguém que exerça um determinado ministério que lhes conceda formação para o bem fazerem, até para poderem exercer esse ministério com competência. Eu acho que é obrigatório, passo essencial, que todas as dioceses ativem pelo menos uma escola de ministérios, ou com instrumentos próprios, organizando cursos ad hoc, ou então fazendo-se socorrer, em alguns casos, das universidades católicas que existem aqui em Portugal. Uma realidade que começa a mudar o desenho pastoral das dioceses. Em Coimbra, as 270 paróquias estão agora organizadas em 40 unidades pastorais e todas deverão ter o seu conselho pastoral. Trabalha-se também na constituição de equipas de dinamização pastoral. Estamos a constituir a equipa de animação pastoral em todas as unidades pastorais. Um grupo de leigos, homens e mulheres, que juntamente com os ministros ordenados programam, orientam, conduzem, realizam, refletem, rezam acerca da vida de toda a comunidade. Uma ação de formação em torno dos ministérios na Igreja que se insere num trabalho de renovação pastoral onde os leigos são chamados a assumir um maior envolvimento pastoral. Em cada terça-feira reservamos ainda espaço para responder a questões que nos ajudam a compreender melhor a Igreja e a fé cristã. É a rubrica Confesso que não entendo. Irmã Conceição Borges, confesso que não entendo o que é isso de ser freira. Ser freira, ser irmã consagrada, é uma forma de viver o estilo de vida de Jesus Cristo no dia de hoje, com um carisma muito específico, no meu caso, como serva franciscana reparadora de Jesus sacramentado. Viver ao jeito de São Francisco, viver um amor muito especial pela Eucaristia e viver também a docilidade e a simplicidade de Maria. Agora, é uma forma muito concreta de viver o estilo da vida de Jesus Cristo. Agora olhamos o Dia Mundial do Doente e o Jubileu dos Doentes e Profissionais de Saúde. Temos connosco André Pereira, diretor do Departamento de Acolhimento e Pastoral do Santuário de Fátima e que esteve na preparação desta iniciativa. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. O que é que levou este ano a esta organização também, da forma diferente de assinalar o Dia Mundial do Doente, associando também este ano jubilar? Boa tarde, Henrique, e obrigado pelo convite a estar aqui convosco. O Dia Mundial do Doente tem no Santuário de Fátima já habitualmente um destaque particular nos diversos anos e desde há muitos anos, obviamente com o interregno que vivemos todos no contexto da pandemia, depois uma recuperação progressiva. Neste ano não só não poderíamos deixar de o assinalar, como teríamos necessariamente ter em conta o contexto jubilar que estamos a viver, né? Neste Jubileu 2025, pareceu-nos que era particularmente importante que os doentes e os profissionais de saúde, portanto estas
duas facetas da mesma realidade, aquele que é cuidado, aquele que cuida, tivessem lugar especial no programa deste dia. E por isso entendemos propor este jubileu, a vivência deste dia em horizonte jubilar, e também não nos parecia podermos fazê-lo de outro modo que não este, juntando sinergias, procurando colocar à mesma mesa e com o mesmo objetivo estas instituições, estas entidades eclesiais que assim trabalharam conjuntamente para definir e preparar este programa. O tema deste 33º Dia Mundial do Doente, a esperança não engana, fortalece-nos nas tribulações e na realidade também este Dia Mundial do Doente acaba por ser uma pedagogia para conseguirmos interpretar o sofrimento humano também numa perspectiva cristã. Não fixar-nos na dor e naquilo que é difícil, mas dar-lhe sentido também a esta dimensão que é tão natural do ser humano. Sim, com certeza. O risco e a tentação até à luz de uma interpretação espiritual, teológica, da vivência do sofrimento, é o de repente, deixarmos de relevar que ele é em si uma realidade que não desejamos, não é? Contudo, o que a fé cristã nos oferece, o que Jesus nos oferece, é a noção, a compreensão de que nas diversas situações da vida, também nesta tão dramática como a do sofrimento, nas diversas situações da vida, podemos encontrar espaço, motivo e motivações para redescobrir a presença de Deus na nossa vida, na nossa condição concreta, nomeadamente nesta tão dramática e que nos põe em questão pessoal, em questão muitas vezes com o próprio Deus. E o Papa, na sua mensagem, até refere também que o valor do testemunho dos doentes, não é? Para os outros, acaba pelo seu exemplo, pela sua atitude perante a fragilidade, por ser também uma pedagogia para todos na comunidade cristã. Sim, de facto, os doentes, pela experiência que atravessam, pela forma tantas vezes dificílima de a enfrentar, de a superar, nos avanços e recuos, no passo atrás para dois à frente e às vezes, se calhar, dois atrás para depois recuperarem com um à frente, nesse processo de integração da condição que vivem, são verdadeiros pedagogos de experiência de vida e de experiência de vida na relação com Deus, na compreensão de que a vida como dom tem também estas dimensões nas quais Deus está particularmente presente, mesmo quando não o vemos suficientemente bem, com suficiente clareza. E o Santuário de Fátima, hoje, centro da vivência deste 33º Dia Mundial do Doente, é também, na sua mensagem, na mensagem de Fátima, um atributo de esperança e um itinerário, um caminho também, até pelo exemplo dos pastorinhos, pela própria mensagem da Senhora de Fátima. O sofrimento acaba por ser ali uma presença também como caminho de salvação. Sim, sem dúvida, desde o contexto alargado do acontecimento, não é? Que tem lugar num momento de sofrimento humano profundíssimo e alargadíssimo, mas depois não fica numa espécie de resposta genérica e teórica a uma realidade abrangente. Depois também se concretiza na reconfiguração das vidas concretas daqueles que são tocados pelo acontecimento, a começar pelos pastorinhos e muito particularmente pela Jacinta e pelo Francisco, que vivem precisamente na sua carne esta condição de doença, vivem na sua carne a condição de sofrimento que o próprio Cristo atravessou e, portanto, dele recebem também, através da sua mãe, a força necessária para olharem para o sofrimento não como o horizonte final, mas como porta aberta para um horizonte de esperança que todo o acontecimento é, e particularmente em relação à dimensão do sofrimento, da doença, em particular. E hoje, no Santuário de Fátima, pelo que ali também aconteceu, quiseram colocar numa realidade aparentemente difícil, como é a fragilidade humana e a ausência da saúde, algo que para muitos é impensável existir ali,
que é a esperança, não é? É verdade que nos momentos de maior dor, maior sofrimento, a palavra de esperança é porventura a que custa mais a ter capacidade de dizer, a ter até capacidade de ouvir, a ter disponibilidade para ouvir. No entanto, é também nesse preciso momento de, se olharmos novamente à questão da mensagem de Fátima, e portanto ao Santuário de Fátima como memorial dessa esperança, é precisamente quando Lúcia está particularmente desanimada, está a vislumbrar um horizonte de especial sofrimento, já a viver, não só a vislumbrar, por todas as desconfianças associadas ao testemunho dos pastorinhos. É precisamente nesse contexto que Nossa Senhora lhe diz: e tu sofres muito, não desanimes, eu nunca te deixarei. Também por isso nós quisemos puxar para este programa esta frase da Senhora de Fátima, que nos diz não só da esperança a que o doente, da pessoa que sofre, da pessoa que vive em condição de fragilidade, a esperança a que é chamado, sem prejuízo de toda a dificuldade, de todos os obstáculos para encarnar essa esperança que só progressivamente reconhecerá, porventura, como o dom de Deus e só progressivamente conseguirá acolher profundamente. Quisemos precisamente pôr como horizonte para estas pessoas, mas também pôr como paradigma de cuidado para os profissionais de saúde, para aqueles que cuidam. Nestas palavras, não desanimes, eu nunca te deixarei, creio que está o sinal do alento da esperança que Deus comunica a cada um de nós, particularmente aos que sofrem, mas está também aquilo que cada um dos cuidadores pode assumir como seu lema: não desanimes, eu nunca te deixarei. Muito bem, e é o que perpassou também nesta comemoração do Dia Mundial do Doente no Santuário de Fátima, que está a terminar por estes momentos em que as pessoas nos veem, nos escutam. Muito obrigado por esta partilha e Fátima a assumir-se como este lugar de esperança também e tradicionalmente de acolhimento também aos que sofrem e aos doentes. Obrigado por ter estado connosco. Obrigado. Agradeço a atenção então que nos dispensou. Termino a lembrar que estaremos de volta aqui amanhã à mesma hora. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.